Então, vamos a essas propostas, a PEC 45 e a proposta do governo. Então, como mencionei, a proposta do governo, ela consolida só os impostos federais, PIS e COFINS. Na PEC 45, tem mais, tem PIS, COFINS, IPI, ICMS e também vai o ISS, que tem uma parcela que vai para os municípios. Então, ela é muito mais, a PEC 45 ela é mais verticalizada, ou seja, a maioria dos impostos que incidem sobre o consumo vão ser aí do controle da União, e depois vai ter todas essas políticas de repasse, vai até haver política de engenharia social definindo a que grupo vai ser repassado mais deste bolo. Cada estado vai ter sua possibilidade de fazer sua própria alíquota, enfim, mas no frigir dos ovos, vamos falar aqui o mecanismo do IVA, a gente pode passar uma apresentação inteira aqui só falando como é que funciona o mecanismo do IVA. Eu sugiro que vocês procurem na internet, quem está nos assistindo, para ver como é que funciona esse modelo IVA, que é o mesmo do CBS, que está sendo proposto, que é o mesmo da PEC 45. São basicamente o mesmo modelo, né, de você ter créditos ao longo da cadeia produtiva, né? Só que o consumidor final, isso que é um ponto essencial da gente destacar aqui, o consumidor final, ele não vai ter um ganho nenhum. Com qualquer uma dessas reformas modelo IVA, o consumidor final não sai ganhando. Então, o Brasil não vai se tornar os Estados Unidos em termos de poder aquisitivo da população, porque o sistema tributário IVA ainda é muito caro. Veja como é na Europa, veja como é na Austrália, veja como é no Japão. Você não viaja para a Europa, Austrália, Japão para fazer compras. Ninguém faz isso. Você vai para os Estados Unidos, lá é a melhor plataforma para fazer compras do ponto de vista do consumidor. Então, temos que avaliar essas propostas de acordo com algumas vertentes, alguns princípios, algumas vertentes. Eu tenho algumas aqui. IVA da PEC 45, na minha opinião, vai ser um estorvo para as pequenas empresas. É muito complicado conviver com o IVA da PEC 45 por causa dessa consolidação de vários tributos, de vários entes federativos, e as pequenas empresas não têm essa estrutura, a não ser que o governo desenvolva uma tecnologia extremamente avançada que vai consolidar isso aí, vai entregar um aplicativo para as pequenas empresas, e ele, sem um contador, vai conseguir fazer entradas e saídas das suas notas fiscais para obter os créditos, né? Então, eu acho que para as pequenas empresas a PEC 45 é pior do que o modelo do governo. Então, deste ponto de vista, para pequenas empresas, favoreço o governo aqui. Como não há um enxugamento do Estado, e há toda sorte de bloqueio ideológico dos partidos de oposição, centrão, fisiológicos, não querem cortar custos da máquina pública, manter privilégios, etc., etc. Então, neste contexto, a alíquota sempre vai ser alta. Temos que fazer uma regra de 3. Antes tínhamos 2 tributos na questão do governo, ou na questão do PEC 45 tinha 5 tributos, são consolidados em um só. No entanto, a arrecadação tem que ser a mesma para pagar as contas, já que ele não pode cortar o volume de contas. Então, o balanço é muito simples. Uma regrinha de 3 aqui a gente vê que não dá para fazer mágica. Então, na consolidação do IVA, da PEC 45, estava se estimando um IVA nacional perto de 30%. Então, imagine vocês, hoje, que pagamos aqui em São Paulo ICMS de 19%, que já é um dos mais altos da federação, imagine que agora, para qualquer coisa, é 30%. Então, os custos vão ser muito maiores, né? Isso, em efeito de cascata, o consumidor final paga toda essa bolada no final, e as empresas no canal têm os créditos. Então, para elas, o fluxo de caixa torna-se mais interessante. Esse que é o grande benefício do modelo IVA, seja lá qual for ele, seja PEC 45, seja o modelo do governo. Então, para o consumidor final, é 0 a 0. Só que o impacto do IVA nacional, da PEC 45, é de perto de 30%. Da medida do governo, é mais de 10%, vamos chegar aí talvez a 12%, e sobre isso você tem que colocar o seu ICMS e ISS, como eles estão sendo cobrados aqui no estado de São Paulo. Então, vai chegar mais ou menos no mesmo número, tá? O consumidor não sai ganhando com nenhuma dessas propostas, tá? Então, acho que os produtos continuam caros e tributação alta aí nesses 2 modelos.
Com relação aos entes federativos, a PEC 45, ela viola o federalismo, ela consolida muito mais poder na União, cria um Politburo, né, vou usar o termo aqui para um órgão central da União Soviética, que dominava toda a União Soviética, faz planejamento central tributário, é o sonho da Receita Federal, é criar um Politburo tributário e você consolida todo o tributo de todas as entidades federativas nesse grande sistemão. Então você imagina o risco que é você consolidar, não agora que estamos falando de 1,5 trilhão, você vai considerar também impostos estaduais, vai subir para 2, 3 trilhões de arrecadação num sistema lá em Brasília, distante, quem é que comanda esse software, quais são os crivos de segurança. Eu vejo isso com e pior do que isso, vai ter um comitê gestor de tributos. Como é que vai ser nomeado esse comitê gestor? Então, você já criou uma entidade, uma persona, isso estou falando da PEC 45, tá? Em termos de violação da federação. Então, cria um comitê gestor, diz como é que é alocado, porque temos aí uma sobrecarga política do Norte e Nordeste, temos uma subrepresentação do Sul-Sudeste, e esses são os maiores contribuidores. Então, no mínimo, tem que ser equinânime, né? Tem que ser proporcional ao que arrecada. Mas, enfim, nada disso está regulamentado. Então, tem um risco muito grande aí com essa PEC 45. Já com a proposta do governo, mais uma vez, são só impostos federais. Então, eu acho que é um ponto positivo. Ela preserva os interesses e autonomia dos outros estados. Os outros estados e municípios não precisam se integrar ainda, não precisam fazer reforma nenhuma, menos no contexto comparativo aqui com a PEC 45. Então, mais um ponto positivo aqui para a proposta do governo neste comparativo. É um item muito, eu diria que perigoso, talvez um dos mais perigosos itens aqui, que é a questão da engenharia social, né? É o seguinte, então você imagina o contexto. Ok, não pode cortar custo. Muito bem, então trava-se todos os direitos, obrigações, despesas obrigatórias, etc., do ponto de vista nacional, né? Estamos aplicando a lei federal, ninguém pode cortar custo. Muito bem. Então, temos que financiar aí trilhões, não importa qual modelo tributário, trilhões vai ter que sair da poupança do brasileiro e ir para o Estado, ir para o governo. Muito bem. Então, neste contexto, o que está o impacto de não poder cortar custo significa que as alíquotas são altas. As alíquotas sendo altas, lembrando, PEC 45 é IVA, também o modelo do governo é IVA, só que menor, menos imposto. Então, os dois afetam o consumo. Então, o consumo vai ser prejudicado, o consumidor sai prejudicado porque ainda tem que pagar muito em termos de alíquotas, que vai ter muitos impostos embutidos nos produtos e serviços, e isso é transferido para o Estado, e aí o que acontece? Todos os partidos de esquerda e alguns do centrão se posicionam falando o seguinte, mas isso vai piorar a regressividade dos impostos. O que é regressividade? Significa que quem é carente, quando tem imposto sobre consumo, ele paga proporcionalmente mais do que quem é rico, quem é abastado. Então, esse proporcionalmente não paga tanto, né, em termos nominais, né, o proporcional à renda que a pessoa tem. Então, o imposto sobre consumo, seja ele qual for, é péssimo. O ideal é posto zero sobre consumo. Tá? Então, vamos entrar como é que isso pode se materializar. E existem estados nos Estados Unidos que é imposto zero de consumo, ICMS zero, sim, só que ele tem outros impostos para compensar, isso tem os outros equilíbrios. A gente entra nisso. Então, neste contexto de ter que pagar muito imposto no consumo, o que acontece? Os partidos de esquerda e de centrão falam o seguinte, já que a regressividade vai ficar pior, então temos que aumentar e criar novos impostos. Aí entra as propostas. Imposto sobre grande fortuna, imposto sobre herança, depósito compulsório de grandes empresas, enfim, imposto sobre dividendos. Então, todo esse calhamaço de impostos ou de propostas socializantes que estão aí há algumas décadas, estão agora criando tração, exatamente por causa dessa dinâmica do modelo tributário.
Então, veja como isso até acaba trabalhando, né, o fato da regressividade acaba trabalhando favoravelmente a criação de novos impostos. Então, isso é um grande problema. Qual desses modelos cria mais esse impacto? Na minha opinião, a PEC 45. A PEC 45, como ela distorce mais e consolida mais, e as alíquotas vão ser extremamente altas, isso distorce muito. Na questão do propósito do governo, não tanto do CBS, né? Vou chamar de CBS aqui porque fica mais fácil. Então, nesse contexto, eu acho que, em termos de engenharia, de fomentar engenharia social, a PEC, o projeto CBS do governo é bem menos impactante. Então, aí o quinto e final item, é a questão de eficácia econômica. Né? Em se tratando de modelo IVA, vamos entender que o modelo ele é muito mais eficiente para empresas com um canal muito longo, com um processo produtivo longo, e isso, do ponto de vista de competitividade de Brasil, é muito importante. Tá? Então, é um avanço você ter um modelo IVA. É o modelo ideal? Na minha opinião, não é. É o que temos agora na mesa, como mencionei. Por quê? Porque o modelo IVA, mesmo que haja uma tecnologia bem aplicada, etc., ele burocratiza ainda mais os processos internos de todas as empresas, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena. Então, ele burocratiza esse processo. Você precisa manter controle das notas fiscais, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, para poder ter os créditos. E nem sempre isso funciona. Quem já viajou para a Europa vê como você evita fazer aquela fila no D-Tax, né, no aeroporto. Então, aquilo, na minha experiência de viajar, praticamente ninguém é que faz mais uma fila para fazer o D-Tax, a não ser que você tenha comprado muito, mas aí os aeroportos não estão, enfim, do ponto de vista do consumidor, não é bom. Do ponto de vista das empresas, isso torna as empresas mais competitivas. Né? Não vai enriquecer a classe média, vai simplesmente criar mais empregos e dar uma simplificada no modelo econômico. Então, os dois modelos são melhores do que hoje, né? Do que o modelo de hoje. Mas, agora você fica falando, mas qual que é o ideal? Como é que tem uma coisa melhor aqui? Claro, você, por decreto, você fazer como os Estados Unidos faz, que é o modelo do sales tax. Você eliminar todos os impostos entre pessoas jurídicas. Então, tem duas empresas fazendo trocas, né? Um compra da outra, ou para material de escritório, ou são produtos para manufatura e processo. Você faz por decreto, olha, não tem mais nenhum imposto entre as empresas. Então, isso que abaixa os custos operacionais de todas as empresas e você só tributa no consumo na ponta final. Né? Então, esse é o modelo dos Estados Unidos, é por isso que os Estados Unidos é extremamente competitivo e é por isso que os Estados Unidos ele não quer o IVA. O IVA não faz sentido nos Estados Unidos, porque eles querem se manter competitivos acima de todos os outros países. Então, a gente tem que olhar como é que a melhor prática de mercado como é que ela existe. Para todos esses quesitos, o modelo norte-americano é melhor. Então, é melhor para a pequena empresa. Eu já tive pequena empresa nos Estados Unidos, não paguei imposto nenhum. Ele é melhor para o consumidor, porque os produtos saem mais baratos e você tem um poder aquisitivo muito maior. É melhor para os entes federativos. Todos os entes federativos estão livres para tributar do jeito que eles quiserem, só que como há competição entre estados, eles acabam competindo e acaba tudo ficando meio normalizado, sem precisar de lei federal. Então, isso é muito importante. A outra coisa é que não há engenharia social nenhuma. Claro que todos ali obedecem o imposto de renda, que é federal, tem uma curva progressiva, mas o Trump deu uma achatada nessa curva, está indo mais para um modelo flat tax. E o modelo flat tax é extremamente poderoso em criação de riqueza. Então, eu diria que temos que ir para um flat tax, se for trabalhar em questão de renda, achatar esses tranches, né, de 15%, 20%, 25%, 27%, etc. Tem que achatar, ficar tudo próximo entre 10 e 20, ou 15 e 20, e fazer um pouco mais de isenção e tirar e o proporcional para cima de 20%, fica tudo igual. Enfim, o flat tax, depois vocês dão uma pesquisada, acho que seria um caminho bom para a gente começar a falar se começar a falar de reformas no imposto de renda. Então, a eficiência econômica também do modelo americano não precisa se falar. É uma economia que se autorregenera rapidamente. As economias de IVA, que estão sobre IVA, não é tão bem assim. Demora um pouco mais, exatamente porque o consumidor, de fato, ele não tem
a sua poupança, capacidade de gerar poupança, ela é mitigada, uma vez que você tem, você compra um produto de consumo e você está ali, a tua renda está indo embora, né, em tributos ali quando você compra, e você acaba comprando menos e poupando menos ao mesmo tempo. Aqui. Eu espero ter dado aqui um comparativo entre os dois modelos, ao menos nesses 5 critérios, e ainda conseguir fazer propaganda aqui do meu modelo, que é, que é basicamente o modelo norte-americano, querendo debater as intricacias aí, os detalhes de cada um desses, fico à vontade. Tá? Obrigado.